Ai, pessoal, isso é uma coisa importante de se falar, porque geralmente as pessoas acreditam que quem tem sucesso com o digital no nicho black não tem conta bloqueada. Gente, é conta bloqueada todos os dias. Você tem uma o operação tempo só inteiro. de subir novas contas? Eu Como que é tenho, isso? eu tenho, na verdade, eu trabalho com contingência, né? Eu sempre digo que tanto o nicho white quanto o nicho black, a gente tem que ter contingência. Contingência é uma forma da gente guardar os ativos da nossa conta, do nosso cliente, de forma que se a gente perca a conta, a gente não perde os ativos. Então, quando a gente fala de nicho de infoproduto, ou quando a gente fala de negócios digitais, o que há de mais valioso, e falando de termos de dinheiro de fato, é o Pixel, que reúne todas as informações dos nossos potenciais clientes e os públicos que a gente vai guardando e validando o tempo inteiro. Então, tem que manter isso guardado o tempo inteiro, porque invariavelmente a conta vai cair, ainda que a gente não esteja falando de nicho black. Para o Facebook, pega muito mal, por exemplo, ataque de hacker, né? Então, hoje, 90% das contas caem em razão do que eles chamam de atividade suspeita. Eu estou aqui, não uso, uma ferramenta de multilogin, não uso proxy. Eu estou em Belo Horizonte, eu moro em Belo Horizonte. Aí eu abro a minha conta aqui de São Paulo, o Facebook considera isso uma atividade suspeita, as contas caem. Então, assim, conta caindo, vai cair o tempo inteiro. Mas eu acho que o que faz um gestor de tráfego de infoproduto ou de negócios digitais de nicho black ter sucesso e angariar cada vez mais clientes é o fato de você não deixar as contas sem anúncio. Então, sempre tem aquela conta reserva que vai cair a conta principal, mas a segunda já está operando. Tem algum critério, tem alguma regra para bloquear? Ou tem algum Cara, padrão regra assim que você tem. saiba que, poxa, isso aqui não pode? Ou é só uma política de conduta? São várias políticas. Por exemplo, acabei de citar que é atividade suspeita. Então, o Facebook, ele analisa não só o que você escreve no anúncio, não só a imagem que você coloca, mas a página de destino. Então, às vezes, você faz um anúncio que, de fato, não tem nada de errado com o seu anúncio, mas tem algo lá na sua página que ele julga ser desconfortável para aquela pessoa que está lá navegando nas redes sociais. Lembra que a gente conversou? Sim. Então, é uma série de regras. Há lá várias e várias regras, várias coisas que você não pode falar, ou várias coisas que você tem que falar com um certo receio, com uma certa limitação. Enfim, então, são várias regras. Deixa eu entender um pouco de quem vive nesse lugar. Tá. Porque, assim, em 2016, o Facebook mudou boa parte das políticas de anúncio dele. E eu lembro que naquela época eu rodava muito bem anúncio. E do dia para a noite eu não conseguia mais rodar maravilhoso, né? absolutamente nada. Mas colocava qualquer coisa também. Não, mas calma aí, qualquer coisa não. Qualquer coisa é muita coisa. Mas a gente, por exemplo, usava antes e depois, que hoje a gente não pode. A gente entendi. podia falar especificamente, vamos falar de emagrecimento, especificamente a palavra emagrecimento. Falar, você vai perder X quilos. Então, hoje- assim, era mais... hoje eu era isso tudo é gorda, proibido. nunca mais. Nossa! Hoje eu seria preso. Hoje você seria, literalmente, você seria preso. E aí, Natália, quando e eu sempre achei que eu estava seguindo todas as políticas, tá? Mas eu nunca tinha lido as políticas. Então, assim, era sempre naquela percepção, não é possível, o Facebook está de sacanagem comigo. Naturalmente, a profissionalização começou a acontecer, as políticas de anúncio mudaram, e eu tive muita dificuldade naquele momento de transição ali, de toda hora bloqueio, e era um inferno viver naquele ambiente. Quando a gente veio para o Corpo Explica, para nichos mais tranquilos, vamos falar assim, eu não lembro a última vez que a gente sofreu com algum bloqueio de conta. Então, é muito mais estável e tranquilo de trabalhar. Como que é a operação, uma operação escalada de nicho black, em termos de uma coisa é contingência. Contingência você tem que ter. Mas você tem uma rotina, por exemplo, de um time que fica só criando conta todo santo dia? Ou qual que é o volume de conta que é bloqueado, sei lá, por semana, por dia? Como Na que é verdade, isso? a gente que entende de fato, que sabe anunciar, não precisa dessa operação tão gigantesca de perder conta o tempo inteiro. Eu realmente posso dizer que lá na agência é uma coisa rara de se acontecer. Não é uma coisa que acontece com frequência, é uma coisa muito rara. A gente sabe que tem algo... A primeira coisa, a gente precisa entender essa regra de ouro que a gente acabou de mencionar, que é que o Facebook ele quer proporcionar uma boa experiência para o usuário. Então, a gente está falando de uma empresa globalizada. Aqui no Brasil, é muito comum a gente postar foto... A gente não, né? As pessoas postarem foto de biquíni, mostrando o corpo e tudo mais. Só que isso é ofensivo em determinados países.
para determinadas pessoas. Então, lembra, a gente está falando de uma empresa globalizada. Então, eu preciso analisar esse contexto como um todo. Segunda coisa, a gente precisa tomar cuidado com copy. Eu sempre falo, Renato, que na copy, como eu sei que o objetivo do meu anúncio é realmente chamar a atenção das pessoas, quanto menos eu escrevo, melhor. Terceira coisa, o Facebook, ele dá uma certa carta branca para aqueles anunciantes que já estão anunciando há muito tempo, que já colocam muito dinheiro na plataforma e que cometem pequenos erros ao longo da sua vida como anunciante. Um score aí de, exatamente, de credibilidade. Score é a palavra. Tá. Então, é por isso que anunciantes que são mais... que estão começando agora, eles vão lá na biblioteca de anúncios e vão, sei lá, vamos pensar num emagrecimento, um especialista de emagrecimento grande, Karina Peloy. Quando você vê lá os anúncios da Karina Peloy, ela faz algumas promessas muito incisivas. Fulano perdeu 50 quilos. Essa mulher, aqui está o antes, aqui está o depois. Mesmo que de uma forma indireta, ela coloca. Então, isso acontece porque é uma anunciante que, de novo, anuncia há muito tempo, que está com a conta ativa há muito tempo, então ele vai permitindo que você faça algumas coisas que naturalmente ele não te deixa com uma conta menor ou que começou a investir agora. Então, entende? Porque esse cuidado ele é gradativo. Se a conta é menor, se a gente investe menos, a gente realmente precisa, sei lá, antes de mandar para a página, a gente vai colocar um pré-sell antes, a gente vai colocar um criativo que não seja tão direto, que não mostre tanto corpo, que não fale coisas tão diretas, e daí, aos poucos, a gente vai ficando mais relaxado para anunciar.